Eu converso com o Felipe Souto, ele que é CEO da Blocks Investimentos, que é uma fintech que tem uma proposta aí de captação de recursos de investimentos para empreendedores que desejam desenvolver os seus negócios e para investidores que também têm a intenção de estarem investindo aí em mercados ou fazer investimentos alternativos na chamada economia real. Felipe, seja bem-vindo ao Destaque Rural, é um prazer tê-lo conosco. Prazer todo meu conversar com essa audiência, né? Sempre falar com o agronegócio, com esse mundo, essa máquina propulsora aí que movimenta o nosso país. É um prazer todo meu. Então, Felipe, primeiro eu gostaria que você me falasse para nós explicar à nossa audiência o que é uma fintech. Show de bola, né? Fintech, essa é fácil. Tudo hoje é tech, né? A gente tem as agritechs, healthtechs, temos aí as proptechs, foodtechs, e não poderíamos deixar de ter também as fintechs. Então, quando a gente fala de fintech, a gente está falando basicamente de empresas que trazem algum tipo de facilitação, né, no uso das finanças através da tecnologia. E dentro de finanças nós temos vários subtópicos, né, subitens que podemos abordar. O Nubank, o Banco Inter, a Stone, as maquininhas de pagamento, PagSeguro, são fintechs voltadas para o que a gente chama de meios de pagamento. Dentro aqui do nosso universo, nós somos uma fintech de investimento e investimento alternativo. Por que investimento alternativo e economia real? Uma boa pergunta, né? Eu que estou já nesse mercado há quase 20 anos, no mercado de investimentos, né? Pude perceber, né, e participar de uma transformação, efetivamente, na abordagem, na forma que o investidor tem olhado para o seu asset allocation, né, para a sua alocação de recursos. É natural, e se a gente for olhar para 5, 6, 7 anos atrás, a gente estaria falando de taxas de juros na casa dos 2 dígitos, 14%, 15% ao ano. Naturalmente, a gente vem hoje numa mudança, né, considerável, e olhando na perspectiva do investidor, a gente começa a ver que esse investidor ele precisa olhar para novas alternativas frente àquela facilidade que se tinha para rentabilizar o capital, do ponto de vista de aplicação na renda fixa somente. Isso fomenta também o outro lado, que é o quê? Que é o empreendedorismo, ou seja, empreendedores de vários segmentos. A gente está aqui especificamente falando do agro, mas a nossa plataforma, como uma plataforma de investimentos alternativos, olha muito para o agro, energia, imobiliário e a área, por exemplo, de negócios em expansão, como saúde, educação. Esses empresários, eles estão no ímpeto, eles passam a ser provocados a expandir os seus negócios. Afinal de contas, o dinheiro que está parado no banco não está rendendo a mesma coisa. Então, é melhor ele girar na economia real, respondendo a sua pergunta, do que deixar na economia virtual, na economia financeira, o dinheiro parado. Então, nós vamos falar especificamente aqui a respeito do Invest Grãos, que é um investimento no segmento de soja e milho, né? E que são empreendedores que vão fazer um investimento em produção de grãos e que estão buscando capital para isso, né, Felipe? Vocês já trabalharam com outros segmentos também, como pecuária. Então, o investidor também, ele pode ser um pouco produtor, né? Fazendo o seu capital ser investido num desses investimentos agrícolas, né? A lógica é exatamente essa. É importante lembrar, né, e comentar um pouco, né, para a sua audiência que essa atividade ela não nasce do nada.
a proposta da Blocks, ela é uma proposta que busca, como uma plataforma eletrônica de investimento alternativo, conectar o empreendedor de um lado e o investidor do outro, através do mercado de capitais. E quando a gente fala de mercado de capitais, a gente fala de valores imobiliários e a gente fala de fiscalização da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Tudo isso só é permitido justamente porque, ao final de 2017, a CVM trouxe para o Brasil uma instrução normativa, que é a instrução normativa de número 588, que autorizou essa atividade. Então, a Blocks, ela é uma plataforma autorizada a realizar esse tipo de iniciativa. Então, a gente não pode sair por aí, o Brasil não é terra de ninguém, né? Então, é regulado, a gente não pode sair por aí captando recursos para projetos em geral. Bom, dito isso, esta operação especificamente, eu acho que ela representa bastante o que a gente vem fazendo nos últimos 2 anos aqui como plataforma, dentro do segmento do agronegócio. Como eu disse, a gente foca em algumas verticais, dentre elas o agro. E quando a gente olha para o agro, a gente tem feito muita coisa ligada à pecuária intensiva, pecuária confinamento, onde esses nossos investidores se tornaram, ou puderam se tornar, eu brinco, né, fazendeiros sem ter fazenda, participaram ali estão participando, né, porque esses projetos, alguns já finalizaram, mas outros estão ainda nos seus ciclos. Eles puderam investir e ser sócios, por exemplo, de uma cria, recria e engorda de gado, né? Temos aí operações no Mato Grosso, temos operações no interior de São Paulo, temos operações em Minas Gerais. Tivemos também uma experiência muito bacana no segmento florestal, café, banana, e agora estamos com esta operação, que é uma operação que procuramos bastante, porque está ligada, né, a uma operação de grãos, soja e milho. Então, nós procuramos bastante algo que a gente pudesse enveredar nesse caminho. Então, basicamente, aqui, o produtor, né, o grupo empreendedor, está emitindo títulos, captando R$3.750.000 através da nossa plataforma. Neste caso específico, é uma operação de dívida, onde o prazo total da operação são 36 meses, com pagamentos semestrais de juros para os investidores. E essa estrutura dos juros, elas têm uma composição bastante interessante, que é bom para o investidor e é bom para o empresário, que é o que nos bastidores aqui a gente estava conversando, né, uma estrutura de juros variáveis. Então, esse investidor, ele possui uma rentabilidade em juros mínimo, neste caso específico são 12% ao ano, porém, se a empresa, se o projeto, se o empreendimento, ele entregar de fato o resultado que se espera, neste caso específico, medido pelo faturamento da empresa ao longo do tempo, esse investidor tem um upside e essa rentabilidade pode chegar a 17% ao ano. E eu vi, estava olhando, toda a negociação por parte do investidor se dá através da plataforma de vocês? Sim, é muito interessante, porque isso claro que a gente aqui investiu muito em tecnologia para facilitar cada vez mais esse processo, é um processo fluido, mas tudo isso segue as bases e está dentro, né, das regras da instrução CVM que eu comentei. É através da página da oferta, como a gente fala, né, esse ambiente virtual, essa página, que todas as informações, elas são públicas e disponíveis. É o que a gente chama de informações essenciais da oferta. Ali tem todos os regulamentos, contrato social, análise de crédito, balanço, análise de viabilidade, todas as documentações, contrato de arrendamento, estudos, enfim, está tudo ali disponível para que o investidor possa analisar, entender e tirar suas conclusões naturalmente, se o que está ali exposto está condizente com a expectativa dele de rentabilidade, de prazo, de risco. Lembrando que não é qualquer projeto que sobe na nossa plataforma. Só para te dar um dado,
a gente aqui aprova cerca de 3% dos projetos que chegam. E hoje a gente tem recebido cerca de 60 projetos por semana. 60 projetos por semana, claro que nas mais variadas teses, né, nos mais variados segmentos, mas já passa por um crivo nosso. E aí, uma vez o projeto escolhido e disponível na plataforma, esse investidor faz esse processo todo digital, todo online, e ao final ele vai receber esse título de investimento. Parece algo de outro mundo, mas no fim do dia já é o que a gente faz quando a gente compra, por exemplo, um CDB no banco, quando a gente investe através de uma plataforma como XP, BTG, Guide, Onama, RB, quando a gente investe num fundo de investimento ou num título de renda fixa. Aqui funciona igualzinho para os investimentos alternativos. E com relação a riscos, é uma operação sem risco para quem está investindo ou não? Como toda operação econômica tem o seu risco? Tem um ditado no mercado que diz assim, que sem risco somente a morte e os impostos. Essa é a única certeza, né, que nós temos. No entanto, a equação entre o risco, a equação que precisa sempre ser equilibrada aquele velho tripé, né? Risco, retorno e liquidez. É essa análise que o investidor precisa ter, né, quando ele olha uma estrutura que ele tem em uma operação. Por exemplo, o investimento direto em ações na Bolsa, ele pode ser muito rentável. Tem ações aí que vão subir 40%, 30% ao ano. Ele pode cair também 30%, 40% ao ano, mas ele tem o benefício da liquidez. Então, observe que ali ele pode vender a qualquer momento a ação na Bolsa e ter o seu dinheiro de volta. Então, aqui a gente entende que nós estamos diante de uma operação que ela não tem liquidez, porque você não pode vender a qualquer momento, ela tem um prazo predeterminado. Isso Felipe, deu uma cortada aqui, não sei se é... Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Se foi a minha internet aqui ou a... Aqui, aparentemente, está ok. Eu acho que foi a minha. Vamos aproveitar que deixar a Marcela aqui online agora. Ali, ó, vamos voltar ali na Bolsa, quando você disse o risco da Bolsa, daí eu posso fazer um corte ali. Tranquilo. Então, vamos lá. Quando o investidor, por exemplo, né, falando de risco, quando ele investe numa ação, quando ele entra na bolsa e compra, por exemplo, um papel, essa ação ela pode subir 30%, mas pode cair 30%. Ele tem, então, um potencial de alta rentabilidade, com bastante risco. No entanto, ele tem liquidez, então ele pode vender essa ação a qualquer momento. O fato quando você vai buscar uma rentabilidade um pouco maior, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. No nosso caso, as nossas operações, o investidor normalmente precisa de um comprometimento do seu capital por um prazo maior, já que eu não tenho aqui, como funciona na Bolsa, uma negociação secundária. Esta operação especificamente, nós estamos falando de um prazo de 36 meses. Mas, ainda assim, quando a gente olha para risco, a gente precisa entender o tipo de operação que está sendo feita. Quando você, como esse caso, entra numa operação de dívida, ou seja, você, investidor, está emprestando dinheiro para alguém, para uma empresa, para um empreendimento, qual é a pergunta que a gente sempre tem que fazer quando a gente empresta dinheiro? Será que o camarada tem como me pagar? Qual o histórico dele de pagamento? Né? É a mesma coisa, quando o meu cunhado me pede um dinheiro, por exemplo, é a mesma coisa. Eu falo, será que ele tem como me pagar? As outras vezes que a gente fez alguma operação, ele me pagou, é a mesma lógica, gente. E esse processo nós fazemos. Então, quando a gente está diante de uma operação de dívida,
A gente tem que olhar para o risco de crédito. Falar que não existe risco é uma leviandade, jamais faríamos isso. Eu tenho 20 anos de mercado para poder falar uma blasfêmia dessa. Riscos existem, mas riscos mitigados frente ao potencial de retorno que se tem na operação. Tá certo. Então, como é que quem teve interesse aqui conhecer mais, como é que acessa a plataforma de vocês? Olha, eu acho que a gente tem aqui, primeiro, agradecer novamente, né, a oportunidade. Eu acho que a gente tem aqui dois vieses, né, que podemos abordar. Nossa plataforma se encontra, é só jogar no Google, Bloxs, bloxs.com.br. Olhando aqui num primeiro prisma, como investidor, vocês vão encontrar várias operações. Podem dar uma olhada, são ofertas públicas, aquelas operações que já foram realizadas estão lá, tem todas as informações daquilo que foi feito, então vocês podem estudar. E uma outra perspectiva que eu convido também são aos empreendedores, aquelas pessoas do agronegócio, aquele empresário do agro que está assistindo aí o teu canal, que pode desenvolver, por exemplo, um novo projeto dentro da sua estrutura, quer ampliar sua produção, tem uma ideia de montar ali uma planta industrial, tem uma área mais degradada na fazenda que pode trazer sócios que venham agregar aquilo ali. Enfim, eu acho que essa união entre o investidor com o empreendedor só tem bons frutos a serem colhidos. Certo, Felipe. Muito obrigado aí pela tua atenção. Um abraço e te desejo sucesso aí nessa jornada aí com a tua fintech. Vamos junto, cara. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Até a próxima. Agradeço demais a oportunidade de falar com vocês. Tá bom? Tá bom. Até mais. Um abraço. Fique à vontade.